Amém, aleluia. Vamos continuar o nosso desfrute. Entramos na mensagem 2, a obra do Filho. Graças a Deus, irmãos, que antes da queda do homem, antes que entrasse no homem o pecado, Deus realmente deu tudo para o homem, para que ele pudesse ali, através do alimento, do mantimento que o Senhor deu ao homem, ele pudesse ali ser fecundos, multiplicar e encher a terra. Então, se não houvesse a queda do homem, o homem iriam se multiplicar, iriam gerar filhos, os filhos nasceriam com a vida de Deus, e assim iria dominar toda a terra. E Deus ia ter um governo, ele ia encabeçar todas as coisas. Então aqui em Gênesis, capítulo 26, fala: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então o homem foi criado para administrar a terra, para Deus, tendo Deus como cabeça, e o homem aqui na terra governando, administrando todas as coisas para o Senhor. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Aleluia, fomos abençoados. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então o homem foi criado para administrar, para ter o domínio sobre todas as coisas. O homem era o centro, o homem é o centro da criação de Deus. Então o homem foi criado para isso. Então o homem, ele nasceria, se ele fosse obediente a Deus, ele desfrutaria desse mantimento que Deus deu a ele. Aqui no versículo 29 disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então o homem deveria comer, desfrutar, o mantimento do homem seria as sementes, e Deus deu ali, tipificando ele mesmo, a árvore da vida. Então Deus falou para o homem: olha, desfruta da árvore da vida, todos esses mantimentos você pode comer, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então se o homem fosse ali, se ele comesse apenas o que Deus deu a ele, o homem multiplicaria, o homem seria fecundos, multiplicaria e encheria toda a terra. Então toda a terra seria tomada com a vida de Deus. O homem ia nascer com a vida de Deus e assim multiplicaria a vida de Deus em toda a terra. Então esse ser fecundos, o homem teria filhos e filhas, mas não nasceria como nasce hoje com a natureza pecaminosa. Nasceria apenas com a vida de Deus. E assim o homem tomaria toda a terra e Deus teria uma administração e um governo aqui na terra. Mas o homem, irmãos, desobedeceu a Deus, e assim entrou o pecado, entrou a morte. E aqui em Efésios, qual nós estamos desfrutando, Efésios capítulo 1, fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, Então
Desde lá de Gênesis o homem já foi abençoado, né? Senhor Jesus, com toda sorte de bênção espiritual, né? Nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a filiação, né, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, né, para o louvor da glória da sua graça, né, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, né, no qual temos a redenção, né. Então por que Paulo fala que aqui, né, ele tem a redenção? Né, por causa da queda, né, por causa da queda do homem, né. Então aqui ele fala no 7, no qual temos a redenção, né. Então com a queda do homem, né, o homem ele nasceu, né, com a natureza pecaminosa, e depois que o homem desobedeceu a Deus, a humanidade começou, a maldade começou a se multiplicar. A maldade foi fecunda, a maldade multiplicou, e a maldade dominou o homem. O homem começou a viver na sua alma caída, né, independente de Deus, né, não necessitando de Deus, não dependendo de Deus, né, e toda a terra foi afetada, todas as criaturas foram afetadas com a queda do homem, né. Então precisava, né, resgatar, né, o homem, e a maneira de Deus, né, nos resgatar, né, foi dar o seu filho. É onde nós entramos na mensagem 2, né, a obra do filho. Então essa era a condição do homem. Efésios fala que nós estávamos mortos. Efésios 2 fala que nós estávamos mortos, né, nos nossos delitos e pecados. Aqui no 2:1 fala: vós, estando mortos nas vossas ofensas e pecados. Então quando Adão desobedeceu a Deus, né, quando Adão pecou, toda a humanidade pecou, né, todos nós ofendemos a Deus, né, todos nós estávamos ali mortos. Aí fala: nos quais andaste outrora, né, segundo o curso deste mundo, né, segundo o príncipe da autoridade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então o homem tornou um filho desobediente, né, um filho totalmente independente de Deus. Falei: entre os quais também todos nós andamos outrora, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então essa era a nossa condição, né? Essa era a condição da humanidade, né? Mas graças a Deus, irmãos, né? Graças a Deus, né? Que Deus deu o seu Filho, né? O Filho nos nasceu, né? Deus, através da sua obra aqui na terra, né? Através da obra do Filho, né? Ele se encarnou, né? Deus tornou-se carne. João fala que Deus, no princípio, era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, né? Mas um dia a palavra tabernaculou, né, em nós, né, entre nós. Aqui em João 1 fala assim: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus, né? Aí fala no 14: e a palavra, né, tornou-se carne. Então o próprio Deus, irmãos, tornou-se carne. E ele armou o tabernáculo, né, entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito da parte do Pai, cheio de graça e de realidade. Então essa foi a obra do Filho, né? Deus tornou-se
carne. Deus tabernaculou entre nós. Deus viveu entre nós. Deus passou tudo o que nós passamos hoje. Então Deus conhece as nossas dificuldades. Deus conhece os nossos defeitos. Deus conhece os nossos problemas. Deus conhece as nossas angústias. Por quê, irmãos? Porque Ele também foi homem. Então hoje nós podemos, irmãos, nos derramar perante o Senhor. Nós podemos nos consagrar ao Senhor. Nós podemos abrir o nosso coração, colocar a nossa causa na mão do Senhor. Porque Ele sabe o que nós passamos. Porque Ele passou também. Ele foi o homem. Ele tabernaculou entre nós. E Ele foi aprovado. Então aqui em Efésios capítulo 1, o versículo 7 fala assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue. Então esse filho foi julgado aqui na terra. E ele, irmãos, através do sangue vertido na cruz, todos nós fomos redimidos. E hoje nós temos a redenção. A redenção veio pelo sangue do Filho de Deus. Fala assim: redenção pelo seu sangue, o perdão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então, irmãos, o que nos impedia de desfrutar Deus, a parede de separação foi derrubado. Ali na cruz, quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. E hoje nós temos acesso livremente a essa pessoa maravilhosa. E fala aqui que Ele derramou. E hoje nós temos a riqueza da sua graça. Então isso foi graça, foi de graça. Nós não fizemos nada para merecer. Nós não fizemos nada. Nos escolher foi a graça de Deus. Por isso que Paulo sempre fala da graça. Aqui no 6 ele fala, para o louvor da glória da sua graça, com qual Ele nos agraciou no amado. E aqui no versículo 7, falando da obra do Filho, ele fala, o perdão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Então isso foi graça, irmãos. Nós recebemos de graça. Essa é a obra do Pai e a obra do Filho foi graça. Não há agir em nós, não fizemos nada para merecer. Foi a escolha de Deus. Deus nos escolheu. E por nos escolher, Ele deu o seu Filho, que a palavra dele tem que ser cumprida. A economia de Deus tem que ser cumprida. E vai ser cumprida. Através do homem. Através de nós. Então Deus, irmãos, nos ama. E colocou a vida dele dentro de nós. Fala assim: e desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, que ele propusera em si mesmo, para a economia da plenitude dos tempos, encabeçar todas as coisas em Cristo, tanto os do céu como as da terra. Nele, no qual também fostes designados, herança, tendo sido predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os primeiros, a esperar em Cristo. Então, graças ao Senhor, que Deus resgatou o homem. Hoje o homem precisa desfrutar dessa pessoa maravilhosa. Então ele fala aqui, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então qual é a vontade de Deus? Trabalhar em nós, trabalhar nesse homem. Quando esse Jesus, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, ele se reuniu ali com os discípulos estavam orando, ele se reuniu com os discípulos e ali soprou o Espírito para dentro dos discípulos. Nesse momento ele tornou o Espírito.
e esse Espírito entrou para dentro do homem. Na próxima mensagem nós vamos falar sobre a obra do Espírito. Temos a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito. Temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Então na próxima mensagem nós vamos entrar um pouco nesse viver, nesse andar no Espírito. Então quando Deus se ascende aos céus, ali no começo de Atos, ele fica, aparece, desaparece, treinando os discípulos para já aprender a ter a presença de Deus, não de uma forma física, mas de uma forma espiritual. E graças a Deus pela obra do Filho. Então a obra do Filho foi o meio para que o homem pudesse ser resgatado. Em Gálatas fala assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios através de Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então o Espírito foi prometido. Então Jesus Cristo foi o meio, através dele ele trouxe a nós o Espírito, a promessa. Então hoje nós temos o Espírito dentro de nós. Agora a próxima mensagem nós vamos compartilhar da obra do Espírito, o selar do Espírito. Nós iremos compartilhar na terceira mensagem do livro de Efésios. Então a segunda mensagem, a obra do Filho, foi essa obra de nos resgatar, antes éramos por natureza filho da ira, estávamos mortos, os nossos delitos, por causa da queda do homem, mas Deus resolveu isso. Essa ofensa já não existe mais. Através da redenção e através do sangue purificador, nossas ofensas foram perdoadas. E hoje nós temos acesso livremente a Deus. Podemos ter comunhão com Deus. E essa comunhão é feita através do Espírito. Na mente nós não conseguimos, na nossa mente caída, nós não conseguimos desfrutar da presença do Senhor. Mas hoje é através do Espírito. Então, quando Jesus ressuscita, ele começa ali a aperfeiçoar os seus discípulos, a viver agora sem a presença física dele, mas sim com a presença espiritual. Então ele fala: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então hoje nós temos um Deus conosco, temos o Deus do nosso espírito. Então o homem ele foi criado com três partes, espírito, alma e corpo. Então através da obra do Filho, o Espírito entrou para dentro do homem, a vida entrou para dentro do homem, a semente incorruptível entrou para dentro do homem. E o homem precisa, irmãos, desfrutar dessa semente. O homem precisa viver, o homem precisa andar na presença do Senhor, exercitando sempre esse Espírito, porque nesse Espírito o inimigo não pode tocar. No nosso interior nós temos, a palavra diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está dentro de nós. Então nós temos o Espírito de ressurreição. Na próxima mensagem nós vamos entrar um pouquinho nesse viver, nesse andar, nesse selar do Espírito constantemente. Agora nós temos uma obra sendo trabalhada em nós. Deus está trabalhando em nós. E essa obra é através do Espírito. Então, graças a Deus pela obra do Pai. A obra do Pai foi nos escolher desde a fundação do mundo. E por causa da queda do homem, Deus precisa cumprir a sua palavra. Então Deus deu o seu Filho para tabernacular entre nós. Veio cheio de graça, veio cheio de realidade, e através da obra, ele ali na cruz, ele
derrubou todas as paredes. Ele lavou os nossos pecados. Ele nos purificou. O que nos impedia de desfrutar a Deus, a parede de separação entre Deus e o homem, foi derrubado. E hoje nós temos a redenção. Então, quando ele termina a sua obra, ele se reúne com os seus discípulos e sopra nos discípulos o fôlego da vida, o Espírito. E ali em diante, irmãos, ele começa, tem um período que ele aparece fisicamente, outro período ele desaparece, ele está espiritualmente. Ele começa a treinar os seus discípulos para agora ter não a presença física dele, mas a presença espiritual. E hoje nós temos Deus conosco. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, nós temos o Deus conosco. Esse Cristo está no nosso interior. Ele entrou para dentro de nós. Quando ele sopra ali, ele entra para dentro do homem. O homem passa a ser triuno, ter 3 partes: espírito, alma e corpo. Então, através do sopro, o espírito do homem foi gerado. E hoje nós temos esse espírito. Nós temos o Deus triuno morando no nosso interior. E na próxima mensagem nós vamos entrar na questão do espírito, do andar, do agir no espírito. Amém? Espero que ficou claro para os irmãos qual foi a obra do Filho. Foi nos resgatar, nos tirar da lama. Estávamos mortos, nossos delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira, mas agora não somos mais, irmãos, porque nós aceitamos a obra do Filho e nos rendemos ao Senhor. E quando o homem aceita essa obra, Deus começa agora uma obra de transformação, porque a alma do homem ainda está com muitas coisas ainda que não agrada a Deus, mas ali através do Espírito, através do andar, através de desfrutar do Espírito, exercitar o Espírito, esse Espírito ele vai saturando a alma do homem e ganhando esse homem por completo. E assim nosso espírito, alma e corpo vão ser transformados na volta do Senhor. Teremos também um corpo ressurreto. Essa é a obra de Deus. Essa é a economia de Deus. E Deus está trabalhando em nós. Hoje nós estamos na era do Espírito. Que a próxima mensagem eu vou falar sobre isso. Do Espírito. Na necessidade de andarmos no Espírito. Aleluia pela vida. Aleluia pela semente incorruptível que já foi plantado no seu interior. Agora é responsabilidade nossa de fazer esse Cristo nos encher, que é a obra do Espírito. Amém, irmãos? Que Jesus possa nos abençoar. Espero que estejam gostando e desfrute dessa palavra. Não tenha essa palavra como conhecimento, como letra, mas desfruta dessa palavra. Jesus é o nosso Senhor. Amém.